Olá, bom dia. Mais uma vez nós estamos juntos para falarmos da Torá. Hoje nós vamos analisar a sexta aliada, porção semanal da Parashá do Kat-Bará. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bizrat Hashem, com a graça de Deus. A sexta aliá, ela possui o ponto culminante da narrativa de Bilã. Após toda a preparação para amaldiçoar Israel, ocorre exatamente o oposto. Hashem coloca palavras de bênção na boca daquele que pretendia destruir espiritualmente o seu povo. Esta seção revela um dos princípios fundamentais da Torá. Nenhum poder humano ou espiritual pode anular aquilo que Hashem decidiu abençoar. Na narrativa, a narrativa alterna entre a tentativa humana de controlar a realidade e a soberania absoluta do Criador. Vamos ao resumo dessa Parashá. Bilã, ele chega acompanhado de Balac aos lugares altos de Moab. São oferecidos 7 altares, 7 novilhos, 7 carneiros. Está lá em Bamidbar 23, 1 e 2. Então, Bilã procura um local isolado para receber inspiração. Hashem vem a seu encontro e coloca em sua boca uma mensagem. Ao retornar, Bilã profere o primeiro grande oráculo. Em vez de maldição, ele declara: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? 23:8. Prossegue afirmando: eis que é um povo que habita só e entre as ações não será contado. 23:9. Depois ele acrescenta: morra minha alma a morte dos justos. 23:10. Balaque fica indignado. Conduz Bilã para outro lado, imaginando que uma mudança de perspectiva alteraria a profecia. Entre suas palavras mais conhecidas, Deus não é homem para mentir, 23:19. E conclui: ele abençoou e eu não posso revogar, 23:20. Então vamos agora dar uma olhada no sentido literal, não pshat. O sentido literal é o nível textual. Coisa boa, que coisa linda, obrigado. O nível pshat foca no sentido direto do relato histórico e gramatical. Primeiro, o cenário. Balac conduz Bilã a lugares altos para que ele veja a extremidade do acampamento de Israel. Os altares. Bilã ordena a construção de 7 altares e sacrifica um novilho e um carneiro em cada um. 3. A intervenção. Bilã se retira esperando uma manifestação espiritual. Deus encontra Bilã e coloca uma mensagem específica em sua boca. 4. Bênção. Em vez de amaldiçoar, Bilã profetiza a grandeza, singularidade, a eternidade do povo de Israel. Um povo que habita só e não será contado entre as nações. A reação. Balac reclama, muda Bilã de lugar para o topo da pisga e repete o processo, recebendo uma segunda bênção ainda mais forte. A narrativa. Bilã leva Balac leva Bilã a Bamot Baal,
onde são construídos 7 altares, oferecidos 7 sacrifícios. Bilã busca contato com Deus e, em vez de amaldiçoar, pronuncia bênção sobre Israel. O foco central agora. Apesar da intenção humana de manipular o poder espiritual, Deus soberanamente transforma a palavra em bênção. A inutilidade da manipulação espiritual. Bilã e Balaque acreditavam que novos altares, novos locais, novos rituais poderiam alterar a vontade divina. A Torá demonstra exatamente o contrário, minha gente. Hashem não responde a técnicas. Ele responde conforme sua vontade soberana. O fracasso da feitiçaria. Bilã era conhecido internacionalmente como especialista em maldições. Entretanto, diante da vontade divina, seu poder desaparece completamente. Deus não é homem. Bom, vamos dar uma espiadinha no Remes. Vamos lá. As pistas, a insinuação, a alusão, né? O Remes busca pistas textuais, acrósticas, valores numéricos, gemátria e conexões ocultas na grafia. Os 7 altares. O que é isso? Os 7 altares aludem aos 7 pastores ancestrais da humanidade e aos 7 preceitos universais que Bilã tentou corromper através da idolatria, as 7 leis de Noa. A gemátria de Bilã. O valor numérico de Bilã é 142. Isso é o mesmo valor da palavra balô, que significa desgaste ou destruição. Isso insinua que a intenção de Bilã era um desgaste espiritual ou físico do povo. Ele colocou uma palavra em sua boca, diz o texto. O texto usa a expressão vai Hashem davar bipiv. Isto insinua que a profecia de Bilã não vinha em sua própria iluminação, mas foi um controle divino forçado sobre suas cordas vocais, atuando como um freio mecânico ao mal. Uma trava. Os 7 altares dos 7 animais. A alusão às 7 nações de Canaã, ou às 7 dimensões da criação, isso é extraordinário. E o número 7 também sugere a plenitude e a ordem cósmica. Bilã indo sozinho. Indica isolamento espiritual, sugerindo que o profeta das nações não tinha a mesma intimidade contínua com Deus como os profetas de Israel. Os 7 altares, minha gente. Vamos dar uma analisada nisso. O número 7 representa a perfeição, conclusão, ordem criada. Bilã tenta utilizar a perfeição da criação para servir ao ego. A santidade, porém, jamais pode ser manipulada. A mudança de montanhas. Elas mudaram de lugares. Balac leva Bilã para diferentes montes. Bamot Baal, Pisga, diferentes montanhas. A ideia implícita era, talvez outro ângulo permita outro resultado. A tolice humana chega a esse ponto. O Remer diz o seguinte: o ser humano, frequentemente muda as circunstâncias externas sem transformar sua intenção interior. Bom, um povo que habita só, que significaria? Não significa isolamento político. O Remes traduz isso para identidade espiritual, missão singular, única, fidelidade à aliança. Israel permanece distinto
porque sua referência é Hashem. E o famoso versículo, Deus não é homem. O texto ensina, o Criador não muda segundo interesses, subornos ou emoções. Sua verdade permanece constante. Não adianta nós querermos forçar Deus a fazer alguma coisa. Isso não existe. Porque Deus faz segundo o seu querer e segundo o seu realizar. Vamos dar as piadinhas no Drash agora, na homilética, na interpretação rabínica e racídica. O Drashá extrai lições morais, conectando texto com o Talmud, com o Tratado de Sanhedrin 105a e a profundidade da Hassidut. A lente racídica sobre o mal. O Hassidut ensina que o mal não tem poder independente. Bilam possui um olho mau, ego espiritual elevado, e tentava canalizar severidade divina, a Givurá, no momento exato em que Deus se ira. A transformação do mal em bem. Deus não apenas silenciou Bilam, ele transformou a maldição em bênção. Atfará Latová. Isso demonstra Hatfará Letová. Isso demonstra o conceito racídico de que o objetivo final das forças de oposição no mundo é serem subjugadas e revelarem uma luz ainda maior. Existe aí um paradoxo de Bilam. O Talmud aponta que Bilam tinha o mesmo nível de profecia de Moshe, mas direcionado para a negatividade. A soberba de Bilam o cegou, provando que o intelecto e os dons espirituais sem refinamento de caráter, levam à ruína. O Talmud e o Midrash. O Talmud, Sanhedrin 105b, comenta que Bilam tentou encontrar o momento da ira. Sim, porque existe um momento em que Deus está propenso a usar a Gevurá, a severidade. Ele tentou achar esse momento da ira divina para amaldiçoar Israel, mas Deus não se enfureceu. Isso ensina que a misericórdia divina supera a intenção maléfica. A lente racídica, Baal Shem Tov e mestres racídicos destacam que até forças negativas são transformadas em instrumentos da Ashgaha Pratik, da providência divina. O mal é reciclado em bem. E uma aplicação ética nós vamos extrair nessa drachá. O episódio mostra que a fala tem poder criativo, mas só não é eficaz quando alinhada. Mas ela só é eficaz, aliás, ela só é eficaz quando alinhada à vontade divina. Para nós, Bnei Noach, isso reforça a responsabilidade do uso da palavra, evitar maledicência e buscar bênçãos. O Talmud Sanhedrin 105b nos ensina, os sábios observam que Bilam desejava exatamente o oposto das bênçãos. Cada frase tornou-se uma bênção, porque Hashem transformou completamente sua fala. Assim, aprendemos a Hashgaha Pratik, a providência divina, pode converter uma intenção maligna em benefício. Por isso que você deve confiar em Deus. Em Brahot 7a,
Tratado de Barahote, o Talmud, explica que Bilã conhecia o instante exato em que o atributo do juízo, o Din, se manifestava. Sua intenção era amaldiçoar Israel naquele momento. Entretanto, durante aquele período, Hashem suspendeu seu atributo de rigor. Assim, Bilã perdeu completamente sua oportunidade. Os sábios concluem: a misericórdia divina protegeu Israel até mesmo de qualquer maldição que maldição fosse pronunciada. Lembrando outra coisa, quem invoca um din, um julgamento, ele é julgado primeiro. Assim, entre Bilã e Israel era justo e Bilã não. Então, ele primeiro foi julgado e Deus converteu a maldição em bênção. Morra minha alma a morte dos justos, o desejo de Bilã. O Midrash pergunta por que Bilã deseja morrer como justo, mas não viver como justo. A resposta: ele queria a recompensa dos justos sem assumir seu estilo de vida, o estilo de vida de justos. Essa crítica permanece extremamente atualizada. Quantas pessoas querem disfarçar-se de justo sem vestir as vestes e as responsabilidades de um justo? Em todos os ângulos. O povo separado, os sábios, interpretam Israel, não existe para copiar nações. Existe para iluminar as nações. Separação não significa superioridade, negativamente, de forma alguma. Significa responsabilidade. E nós vamos dar uma passadinha no segredo, no Sod, o segredo místico, a Kabbalah e a Hassidut. O nível Sod analisa estruturas cósmicas e as sefirot, e as dinâmicas espirituais subjacentes. As sefirot, as 10 sefirot do lado impuro, Sitraha, Bilã operava na energia de Hormá e Kripá, a sabedoria da impureza. Ao oferecer 7 altares em 2 lugares diferentes, 14 altares no total, ele tentava ativar as contrapartes impuras das 7 sefirot emocionais para desequilibrar o fluxo de Hesed, da bondade, que sustentava a Israel. Nós estamos vendo, então, que existe uma mecânica, uma chave em se lidar com isso. Era um código espiritual para isso. O escudo cósmico. O texto revela que Israel estava habitando isolado. Am Lavadad Ishrukon. No nível místico, isso significa que a alma de Israel estava conectada diretamente à essência da coroa, do Keter, a coroa divina, que está acima do sistema em causa e efeito astrológico. Por isso, as manipulações teúrgicas e mágicas de Bilã não puderam tocá-lo. Cabalisticamente, os 7 altares refletem as sefirot inferiores, Hesed até Malhut. Bilã tentou manipular forças espirituais, mas a luz divina reorganiza a energia para a bênção. E o mistério da inversão, hein, gente? O canal de Bilã é usado contra a sua própria intenção, revelando que a verdadeira soberania espiritual pertence apenas ao Criador. Segundo o Zohar, nessa aliá ocorre uma transformação espiritual extraordinária. Bilã torna-se um instrumento involuntário da Shekhinah. Sua boca permanece aberta,
mas quem fala é Hashem. As bênçãos rompem os canais de acusação. Na Kabbalah, Bilã representa as forças acusadoras. Isso acontece também conosco, temos as forças acusadoras todas as noites. Então, quando ele próprio proclama bênçãos, ocorre uma inversão cósmica. As forças negativas testemunham a favor de Israel. É semelhante ao princípio talmúdico, o acusador torna-se defensor. E vamos dar uma olhadinha nos 7 altares agora pela Kabbalah, não, pela forma mística. Os 7 altares representam a tentativa de ascender aos 7 atributos emocionais, de Resed até Malhut. Bilã procura utilizá-los sem purificação interior. Por isso, seus canais permanecem bloqueados. Ele está sem a chave cósmica para a manipulação. A impossibilidade da maldição. O Zohar explica que as bênçãos de Hashem emanam do nível chamado Keter, acima do sistema de mérito e culpa. Quando a bênção provém desse nível superior, nenhuma força de acusação consegue interceptá-la. Por que é que o povo habita só? Vamos dar uma olhadinha na forma mística disso. Na linguagem cabalística, Israel está ligado diretamente à unidade divina. Esta singularidade não decorre do mérito próprio, mas da escolha do Criador e da missão recebida. Israel recebeu uma missão e tem que cumprir. A visão racídica, a Hassidut vê Bilã como símbolo do intelecto que se coloca a serviço do ego. Ele possui conhecimento, percepção, inteligência, mas tudo está orientado para interesses pessoais. Em contraste a isso, Moshe representa o intelecto submetido à vontade de Hashem. O Rebbe de Lubavitch explica que o verdadeiro desafio espiritual não consiste em adquirir mais conhecimento, mas em purificar o recipiente que recebe esse conhecimento. Sem humildade, a sabedoria se torna instrumento do ego. Com humildade, a sabedoria torna-se luz. Balak representa o outro aspecto. Na leitura racídica, Bilã simboliza a mente corrompida. Balak simboliza a vontade egoísta. Quando vontade e intelecto unem-se para objetivos egoístas, surge grande destruição. Quando ambos se submetem ao Criador, tornam-se instrumento de redenção. A aplicação para Bnei Noach. Embora essa passagem trate da singularidade de Israel, ela contém princípios universais aplicáveis a nós, Bnei Noach. Primeiro, nenhuma injustiça prevalece sobre a vontade de Hashem. Mesmo quando mal intencionados conspiram, eles não possuem autoridade absoluta. O Criador continua governando a história. Perdão. 2. Não existe espiritualidade manipulável. A Torá rejeita toda tentativa de usar rituais, superstições, amuletos, práticas ocultistas, como forma de controle da realidade. O relacionamento correto com Hashem baseia-se em oração, ética, arrependimento e confiança. 3. Viver como justo.
Isso é muito atual, muito aplicável à atualidade. Bilã queria morrer como justo. Os Bnei Noach, nós, Bnei Noach, somos chamados a viver diariamente segundo os princípios das 7 leis de Noé. Justiça, honestidade, reverência ao Criador, respeito à vida, pureza moral, integridade econômica e responsabilidade social. Isso está implícito nas 7 leis. Não à idolatria, não à blasfêmia, não ao roubo, não a imoralidades sexuais, não a maltratar os animais, não a prática de injustiças e não ao roubo. A recompensa acompanha um modo de viver, não apenas o desejo pelo resultado. 4. A expressão povo que habita só ensina um princípio aplicável também que aos Bnei Noach, não moldar a própria ética pela pressão da maioria. Não é o que a maioria acredita, e sim o que diz a Torá. A fidelidade ao Criador deve prevalecer sobre tendências culturais quando essas contradizem a justiça e a Torá. A bênção supera a maldição. A maior lição desta aliá é que nenhuma força espiritual negativa possui autonomia diante da vontade de Hashem. Isso fortalece a confiança, bitachon. Quem procura viver retamente para enfrentar dificuldades permanece sob a Hasgahá pratique, a divina providência. Bilã e Balac representam personagens não judeus de imenso potencial que falharam. Primeiro, a retidão no culto e na intenção. Bilã tentou comprar o favor divino com sacrifícios, altares, mantendo um coração corrupto. Não adianta você fazer tzedakah, fazer oferta, dar dízimo, tentando comprar a Deus, se o seu coração, se a sua vida não é íntegra. Para os Bnei Noach, o cumprimento das 7 leis universais deve ser baseado na retidão moral e na submissão à vontade divina, e não em barganhas espirituais ou em rituais vazios. Reconhecimento da singularidade de Israel. A profecia forçada de Bilã deixa claro o papel único do povo judeu na manutenção dos canais espirituais do mundo. Os Bnei Noach, o Ben Noach, o o filho de Noé, cumpre sua missão cósmica ao caminhar em parceria, respeitando e defendendo a identidade e o propósito de Israel, em vez de tentar assimilá-lo ou enfraquecê-lo. O poder da fala. O controle absoluto de Deus sobre a boca de Bilã. Lembra que a fala é uma ferramenta de criação ou destruição. O mandamento contra a blasfêmia e a proibição de causar danos sociais exige que o Ben Noach, o filho de Noé, utilize suas palavras exclusivamente para edificar, abençoar, revelar a verdade no mundo. O princípio universal disso tudo é: nenhum poder humano pode alterar o destino que Deus abençoa. Isso reforça a confiança na justiça divina. A prática ética é guardar a língua contra maldições e difamações. Reconhecer que rituais ou manipulações não subsistem à retidão moral. Buscar sempre transformar intenções negativas em atos construtivos. E chegamos à conclusão
A sexta aliá da Parashá Hukat revela o contraste entre a pretensão humana e a soberania divina. Pelo Pshat, aprendemos que Bilã fracassa em seu propósito porque ninguém pode revogar bênçãos de Hashem. Pelo Remes, os 7 altares e a mudança de montanhas mostra que transformação de cenário externo não substitui a transformação interior. Pelo Drashá, os ensinamentos do Talmud revelam que a misericórdia divina anulou previamente o momento de acusação, convertendo intenções malignas em bênçãos. E pelo segredo, pelo sódio, compreendemos que as bênçãos emanam de um nível superior da realidade espiritual, onde nenhuma força acusadora pode prevalecer. Sob a lente racídica, Bilã representa o intelecto escravizado pelo ego, enquanto Moshe simboliza a mente refinada pela humildade. A verdadeira soberania, a verdadeira sabedoria nasce quando o conhecimento e vontade se submetem ao Criador. Para nós, Menino, esta aliá oferece uma mensagem de esperança e responsabilidade à fidelidade ao Eterno, expressa por meio das 7 leis de Noah e de sua vida íntegra. Coloca a pessoa sob a bênção divina. Nenhuma oposição humana ou espiritual pode frustrar os propósitos de Hashem para aqueles que caminham em seus caminhos com justiça, humildade e confiança. A sexta aliá ensina que Deus transforma maldições em bênção, revelando que só a fala só tem poder quando alinhada à vontade divina. Pelo Pardês, vemos desde o literal até o místico que é a soberania divina absoluta. Para Bnei Noah, a lição prática é clara. Cultivar palavras de bênção, confiança na justiça divina e ética universal. E aí? Você tem gostado da forma como o estudo está sendo levado até você? Para o Bnei Noah? Para os não-judeus? Bom, brevemente esses estudos se tornarão um livro impresso. E o que acha? Devo prosseguir? Coloque sua opinião aí para nós podermos avaliar e eu vou não só curtir, vamos responder também. Quero a sua opinião. Caso deseje apoiar o projeto e se tiver condições, envie sua contribuição de Pix, que está aí na descrição do vídeo, ok? E também para você que está fora do Brasil, que quiser ajudar e contribuir, nós temos aí a chave SWIFT, né? E o número da conta também na descrição, com os dados do banco parceiro, e apoie esse projeto do livro e divulgação do ensino de Torá. Tão logo o livro esteja pronto, eu vou ser publicado, né? Eu vou colocar à sua disposição um desconto especial de 70% para você que faz a sua contribuição. Bacana? Então, nós agradecemos o seu estado conosco até agora e esteja conosco novamente amanhã para a continuação da 7ª aliá. Muito obrigado, com a graça de Deus, eu desejo a você tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal.